Senhor presidente, deputado Manuel Duca, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar a todos nesta manhã, sexta-feirina de 9 de maio, e já aproveitar para transmitir a todas as mães o nosso apreço, o nosso carinho, a nossa congratulação pelo próximo domingo, dia dedicado às mães aqui no Brasil, e que todas elas recebem o nosso respeito especial aqui do Parlamento Estadual. Ainda dizendo que teremos a missa aqui em homenagem às mães do Legislativo na próxima segunda-feira, às 9 horas, com a promoção da SAUS. Mas, senhor presidente, deputado Manuel Duca, estivemos durante os últimos 2 dias participando em Brasília da Conferência Nacional da UNALI, União Nacional dos Legislativos Estaduais e dos Legisladores. E tivemos ali a oportunidade de assistir grandes debates que foram realizados por parte de pessoas de relevância, autoridades constituídas do nosso país, como foi o caso do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, deputado federal por 11 mandatos consecutivos e que agora chega a ocupar o cargo maior na Câmara dos Deputados. Ouvimos também, além dos debates com outros parlamentares de estados brasileiros que eles fizeram representar, e diga-se de passagem, todas as unidades da federação estiveram ali presentes, e nós discutimos muito sobre reforma política, sobre pacto federativo e, em especial, sobre eleições de 2014. Tendo em vista que todos nós sabemos que a cada ano era expedida uma nova norma para se regular as eleições com um ano antes dessas eleições terem o seu processo eleitoral deflagrado. E agora, algumas modificações foram feitas, já num período pós essa etapa de um ano antes, mais precisamente no mês de dezembro, próximo passado, e que será levada em conta para esta eleição de 2014. O ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Ademar Gonzaga, esteve ali conosco, participando ontem à tarde, fazendo a sua palestra, meu caro deputado Júlio César Filho, e mostrou que os avanços, as proibições e, principalmente, as limitações que o processo eleitoral fará com que os senhores candidatos e as coligações partidárias possam enfrentar no decorrer da campanha de 2014. Além disso, tivemos também o Alberto Almeida, um consultor político, que deu uma palestra das mais significativas, meu caro deputado Fernando Hugo, que mostrava ali qual será o cenário para as eleições presidenciais de 2014, mostrando as fragilidades e potencialidades dos 3 candidatos que estão colocados aí, 2 candidatos e uma candidata, para a disputa da presidência da República. E também, ao final do dia, ontem, na Assembleia Geral da UNALI, tivemos a oportunidade, representando o conjunto dos parlamentares cearenses, fazer ali a participação, tanto no Conselho Fiscal como na Assembleia Geral, em que elegeu a nova diretoria, que terá o deputado José Luiz Tchê, do PDT do Acre, como novo presidente, ressaltando que em 2009, quando realizamos aqui a Conferência Nacional da UNALI, o deputado Tchê era também o presidente naquela época, e ontem foi novamente reconduzido para que, após o dia 6 de outubro, que é quando se dará a posse, a nova diretoria seja empossada e possa dirigir os trabalhos até o mês de maio do ano vindouro, que é quando se realizará a nova conferência, onde se faz a escolha pela Assembleia Geral, a escolha dos novos dirigentes da UNALI. Nós iremos participar também, representando o Estado do Ceará, fazendo parte do Conselho Fiscal da entidade. Mas também, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, tenho o foco do meu pronunciamento hoje é mostrarmos de uma luta que de há muito nós temos aqui
trazido ao conhecimento dos senhores parlamentares, levado a outros ambientes fora do Poder Legislativo, mas sempre com a intenção de procurar propagar e dar para uma boa parte dos municípios do nosso estado do Ceará essa condição de estarem inseridos no semiárido. No ano de 2005, numa portaria interministerial do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Integração Nacional, foi feita a nova delimitação do semiárido brasileiro. E essa delimitação levou em conta, senhores deputados e senhoras deputadas, 3 aspectos. Um era a aridez do clima nos municípios do Nordeste brasileiro. O outro eram índices pluviométricos menores do que 800 milímetros numa média histórica de 30 anos. E outro deles era de se avaliar o aspecto também que deixaria de lado apenas, ou melhor, se sobreporia a todos os demais interesses apenas o clima geohidrológico. Então isso daí foi uma das formas de que muitos municípios do nosso interior cearense foram beneficiados, mais precisamente 150 deles, porém 34 outros municípios cearenses ficaram de fora. E o que ocorre com isso? Ocorre com isso de que a limitação para que, seja na área produtiva rural, seja na área produtiva de uma forma total, municípios sejam privados de estarem em pé de igualdade, em competitividade, para a instalação de empreendimentos na sua área geográfica, pela limitação do semiárido. E ontem tivemos a oportunidade de conversarmos com o ministro Francisco Teixeira, da Integração Nacional, e com ele discutirmos uma série de aspectos que deveriam ser levados em conta para que se houvesse uma nova delimitação do semiárido, principalmente no que diz respeito à inclusão desses 34 municípios cearenses. É verdade que, dentre os 34, um deles é a capital do estado, é Fortaleza, e que, por já ter uma outra amplitude, uma outra assistência por parte de programas de financiamento do Nordeste de outra maneira, poderia a capital ser deixada de lado, entretanto, se fazendo com que esses municípios que estão à margem desse semiárido pudessem ser incluídos. Desde 2009, nós temos feito reuniões em todo o interior do estado do Ceará, participamos de audiência pública na Câmara de Bibiribe, participamos do programa Caju Nordeste, conversando sobre essa inclusão desses novos municípios lá na cidade de Camusim, participamos de outros eventos de caráter institucional que tivesse como pano de fundo essa luta para incluirmos no semiárido esses municípios. O grupo de trabalho já formado, era essa a minha intenção inicial, mas felizmente, ao tomarmos conhecimento ontem em reunião com o ministro, já um grupo de técnicos já está formado, com a portaria expedida para que se leve ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para poder fazer ali os cálculos de tudo aquilo que é importante na área da medição, por exemplo, das chuvas. Que se leve também ao Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista que foi uma portaria entre esses 3 ministérios expedida em 2005 com o então ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, capitaneando à frente dessas discussões, que se possa ser revisto esses índices. Isso é bem claro. Tivemos agora, no último ano de 2012, a maior seca de todos os tempos aqui no nosso Nordeste brasileiro. E por isso daí, por essa razão só, já seria motivo de um novo estudo governamental para que se pudesse ampliar essa área. Não se custa nada lembrar que todos os municípios cearenses eram inclusos na área de atuação da SUDENE, minha cara deputada Fernanda. E por serem inclusos na área de atuação da SUDENE, replico que esse mesmo estudo que fez com que fosse delimitado o semiárido brasileiro pudesse também incluir esses municípios que ficaram à margem disso. E torço, e aí foi também colocado ontem na nossa reunião, de que aspectos sociais sejam também levados em conta. Senhoras e senhores, para mim é inconcebível
que um dos municípios que tem uma grande participação na economia agrícola do estado do Ceará e por ser um centro de comercialização bastante intenso, que é o município de Tianguá, por exemplo, esteja incluso no semiárido, ele que é um dos maiores produtores hortifruti-granjeiros do nosso estado do Ceará, e a pouco mais de 20 quilômetros, município que vive apenas do extrativismo da carnaúba, município que poucas outras alternativas de renda, que é o município de Granja, esteja fora do semiárido. Talvez digam que é pela tal zona de convergência, e por isso daí o município é bem chuvoso, mas o solo é empobrecido. O solo não é aquele que se possa, e aqui vou usar um termo que nem sei se existe na gramática, agriculturar, tendo em vista a pobreza daquele solo. Por isso daí é que é meu dever, é dever deste Parlamento Estadual, fazermos com que essa luta possa ser uma luta de todos nós cearenses para incluirmos esses outros 33 municípios cearenses nesta área. Só para citar, senhores deputados, senhoras deputadas, os municípios de Amontada, Bibiribe, Jijoca de Jericoacoara, Pindoretama, Uruoca, Tururu, Acaraú, Barroquinha, Bela Cruz, Camucim, Chaval, Cruz, Granja, Guaiúba, Itarema, Marco, Moraújo, Morrinhos, São Gonçalo, São Luís do Curu, Senador Sá, Aquiraz, Cascavel, Eusébio, Fortim, Itaintinga, Maracanaú, Martinópolis, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Trairi e Viçosa do Ceará. Esses 33 municípios são aqueles que estão excluídos da área do semiárido. Deputado Júlio, sabe o que Vossa Excelência pode presenciar quando chega no interior de um município, como por acaso uma confluência de municípios que tem a agricultura como sua base? O município de Morrinhos e o município de Santana do Acaraú. Santana do Acaraú está dentro do semiárido e o município de Morrinhos não está. O que acontece com isso? Que os rebates que são dados, por exemplo, no financiamento do PRONAF, para o agricultor familiar que vai ao Banco do Nordeste para pleitear recursos para tal, o de Santana do Acaraú tem um benefício, um incentivo maior para plantar, em detrimento do de Morrinhos, quando muitas vezes vivem quase de frente. A linha do limite é imaginária pela condição que existe nessa agricultura. E isso daí é que venho defender aqui. Por exemplo, temos agora também na região norte, meu caro amigo deputado Manel Duca, o Aeroporto Internacional de Jericoacoara. Mas se tem um grande número de meios, de oportunidades de trabalho que poderão surgir ali ao lado daquele empreendimento. Vocação para o turismo aquela região tem. E isso daí poderia ser incentivado através também dessa participação do município de Cruz, que é onde é sediado o aeroporto, no semiárido brasileiro. Uma nova mancha, podemos identificar assim, foi recortada baseado apenas nos índices de aridez e de chuvas que foram feitos pelo Ministério da Integração Nacional, já que não é apenas um pleito de municípios cearenses, municípios do norte do estado de Minas Gerais também pleiteiam essa condição de nova delimitação, e para espanto inicial dos técnicos do Ministério da Integração, eles viram ali, meu caro deputado Fernando Hugo, muito digno líder da Messejana de metade do mundo cearense, essa mancha fez com que, em vez de se aumentar e se ampliar, 352 municípios, devido a esses apenas dois índices, índice de aridez e índice de chuvas, ficassem de fora dessa nova delimitação. Então, não é por aí a forma que se deve fazê-lo. Eu mesmo defendo aqui que a gente possa ampliar de 800 milímetros para 1.000 ou 1.200, que é a minha intenção inicial, para que se amplie essa área do semiárido do nosso estado do Ceará, beneficiando esses 33 municípios. Temos recebido seguidas reivindicações de municípios, muitos deles em que têm base eleitoral, outros que nem tenham, mas que chega a nosso conhecimento essa possibilidade de se fazer com que a população desses municípios sejam beneficiadas. O prefeito Kilsen do município de Uruoca, a Câmara Municipal de Fortim,
através do vereador Robson, a Câmara Municipal de Beberibe, a Prefeitura Municipal de Camusim, várias instituições têm lutado para que possa sair do papel essa grande batalha que travamos aqui a nível de poder público para ampliarmos essa área de delimitação do semiárido nordestino, em especial a do cearense. Quero também, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, dizer que muitas vezes o pluviômetro da cidade, como é o caso, por exemplo, do município de Beberibe, o pluviômetro da cidade é na sede do município, enquanto que o município tem 80% da sua área territorial encravada nas áreas de sertão. E a irregularidade de chuvas não pode significar um dos critérios que não seja levado em conta para que seja avaliada essa perspectiva de aumento da área do semiárido. Então, é importante essa discussão, quero conclamar a todos aqui, já inclusive estamos tratando com a TV Assembleia, para que nós possamos fazer uma reportagem especial, mostrarmos as condições que existem, ouvindo representações dos trabalhadores rurais, ouvindo representação das classes econômicas do município, podendo saber quanto poderia se levantar de melhorias e aí sim não ficar com o pires na mão, mendigando recursos de Brasília, mas muito mais de cabeça erguida, dando condições para que o setor produtivo desses municípios possam consolidá-los. Por exemplo, São Gonçalo não está incluso. E hoje é uma das cidades que mais cresce no nosso estado do Ceará, já região metropolitana, mas que, porém, deve receber também, através dessa delimitação dos semiáridos, incentivos do Fundo Constitucional do Nordeste para que se possa fazer ali uma gama de investimentos que poderão gerar novas oportunidades de trabalho e principalmente da geração de renda para os municípios. É importante se registrar que esses municípios que aqui estão colocados, a grande maioria deles seguem uma faixa quase que litorânea, mas eu sou muito claro aqui e digo, por exemplo, no meu município, um município de quase 1.200 quilômetros quadrados, que é o município de Camusim, mais de 60 quilômetros de costa, é verdade, mas se formos pegar num recorte para o que tem para o interior do continente, são 60 quilômetros de praia por 20 quilômetros de área territorial. Deputado Sérgio, quando Vossa Excelência puder. Pois não, deputado do Atlantim. Para a área em que a gente pode considerar própria ao cultivo da agropecuária. Eu já me aproximava, deputado Atlantim, do final do meu pronunciamento, então já quero ouvir a palavra de Sua Excelência, que tenho certeza corroborará com o meu pensamento. Meu querido deputado Sérgio Aguiar, eu tenho obrigação de reforçar o pronunciamento de Vossa Excelência, que é um pronunciamento importante para o estado do Ceará e importante para o Nordeste. As pessoas não replicam esse fato, que é importante, que é a mudança, o acréscimo, a necessidade de acrescer, de mudar o mapa do semiárido. As pessoas, se discute isso há 10 anos, pelo menos com muita ênfase. E quando chega, evidentemente, o período da seca, isso aumenta, porque não é lógico. O mapa do semiárido foi feito em 1960, na criação da Sudene. Isso precisa ser reformulado, porque nós estamos com áreas, como Vossa Excelência acabou de dizer, com cidades vizinhas, com as mesmas características, às vezes mais pobre. Mesma realidade. Às vezes mais pobre, e passa por uma situação como essa, porque é evidente que no estado, no semiárido, né, com a falta de inverno, com certeza, a cada 10 anos nós temos 3 secas, essas cidades vão sofrer, tanto quanto a vizinha que está no semiárido, e os repasses para ela de algumas situações de emergência, algumas situações de financiamento para o povo, sobretudo as pessoas mais pobres, são prejudicadas. Bom, fica a minha observação. A outra coisa importante também que Vossa Excelência disse
é que nós Para concluir, deputado. Nós precisamos aqui do Estado do Ceará lutar verdadeiramente e pedir ao governo federal e aos nossos deputados federais e senadores para que seja incluído num novo pacote de saneamento que possa acontecer ainda este ano, as outras cidades com menos de 50 mil habitantes do Estado do Ceará. Não é justo essa diferença que Por está isso, acontecendo. esse corte por baixo é terrível. Essa diferença que existe de umas e outras não, quando todas têm necessidade, e a outra coisa, a desproporção que existe hoje de financiamento na região metropolitana e no sertão. É uma desproporção que está aumentando. Essa desigualdade está crescendo. As pessoas não pensam nisso. Está crescendo a desigualdade entre os centros grandes e o sertão. Então, parabéns pelo discurso. Muito obrigado, deputado Wetlandim. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. E aqui quero fazer justiça a um projeto da deputada Gorete Pereira, que tramita na Câmara dos Deputados, fazendo essa ampliação para todos os municípios do Estado do Ceará. Já é uma luz no fim do túnel. Entretanto, reputo como bastante importante. Deputado Manuel Duca, só um pouquinho mais para poder concluir nosso pronunciamento. Muito importante dessa ação tomada ontem pelo Ministério da Integração Nacional, para que nós possamos fazer com que haja essa força-tarefa dos Ministérios do Meio Ambiente, da Integração e também da Ciência e Tecnologia, para que possa ser feita a reavaliação dos critérios para a inclusão no semiárido e a gente possa expandir o semiárido no Estado do Ceará, com esses novos 33 municípios, por ser mera e tão única questão de justiça ao povo cearense. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.